Ele é o início do zodíaco natural, chamado o Kala Purusha, é quando o Sol, na verdade, o Sol ele já está no signo de Áries há alguns dias, porém, nós estamos na fase da Lua crescente, chamada Shukla Plaksha, Shukra Plaksha, que significa a fase da Lua crescente, e nós estamos no terceiro dia a, da Lua na fase crescente, tá? Então, Tritya é o dia de hoje. O que significa que isso é extremamente auspicioso, porque nós estamos dando início a um novo ciclo, ok? E esse novo ciclo que vai gerar um movimento de 12 meses. Então, aqueles que desejarem começar algum projeto, assim, realizar alguma atividade, tomar alguma decisão importante, esse momento ele é auspicioso, tá, pessoal? Então, na medida em que você, assim, observar esse dia para tomar essas decisões ou dar esses passos, então a tendência é que a cresça. O Sol ele vai dar um novo ciclo no zodíaco a partir de agora. Então ele vai começar, ele está começando a sua epopeia, né? Rumo à sua ascensão. Então o Sol ele é o princípio mais potente no sistema solar, nossa estrela. E o Sol ele representa a suprema personalidade de Deus. Então, quando o Sol ele está plenamente presente na sua potência máxima, e se diz que ele está representando Deus. E um dos nomes da suprema personalidade de Deus é Achyuta, que significa aquele que jamais falha. Achyuta, aquele que jamais falha. Então, ou seja, aquele que tem 100% garantida a sua vitória, né, no sentido. É até interessante que, às vezes, o argumento ateísta, por exemplo, diz assim que se o Supremo pode conseguir qualquer coisa que ele queira, então por que que, por que, que o mal, por exemplo, não é extinguido na humanidade ou os nossos problemas não são eliminados na humanidade? Sim, Achyuta significa aquele que consegue tudo aquilo que deseja. Nós temos como prerrogativa a existência a Deus, o princípio, a existência a Deus, não é isolada. Né? A ideia de que Deus é um princípio isolado é um separatismo. Esse separatismo entre Deus e nós é uma ilusão. Então, esse argumento ele é baseado no princípio de ilusão, em que há uma separação entre o princípio Deus e nós. Então, essa separação, esse separatismo ilusório, ele não faz parte da pauta do pensador védico Vaishnava e considera que a entidade vivente é uma expansão do princípio Deus, portanto, parte integrante do princípio Deus. Assim, nesse sentido, uma vez que nós fazemos parte desse compêndio, dessa constituição que é a verdade absoluta, e uma vez que nós também temos atributos semelhantes ao de Deus, ou seja, o de interferir no processo da existência, já que nós temos a potência de estar consciente da nossa existência, portanto, algum nível de interação consciente, que nós normalmente chamamos isso de livre-arbítrio. Então, esse poder que nós temos de interagir com a existência e interferir no processo da existência tem que entrar na contabilidade do raciocínio, senão é artificial e também, de certa forma, infantil o raciocínio. Porque eliminar uma parte da fórmula e, ao mesmo tempo, buscar a perfeição dessa fórmula é uma falha no processo. Como, por exemplo, imagine que você vai fazer uma conta. 2 mais 2 igual a 4. Ok? Mas se você tira um desses elementos, se você elimina, por exemplo, 2, então o resultado não será 4. Então, você não pode eliminar uma parte do processo, porque senão a perfeição da conclusão não é alcançada. Então, eliminar o fato de que nós somos coexistentes dentro do princípio Deus é uma falha na operação,
e o raciocínio ele fica inválido automaticamente devido à incongruência da formulação do raciocínio em si. Então, uma vez que nós somos partes do absoluto, da verdade absoluta, então nós somos a parte da verdade absoluta, que é a parte frágil de Deus, né? Às vezes se diz que o Senhor Supremo é onipotente, né, no sentido de que ele é poderoso. Sim, é um fato de que a pessoa unificada ou a pessoa concentrada, Vishnu, ele é onipotente. Então, ele alcançará o seu resultado no devido curso do tempo, já que uma das qualidades de ser onipotente é ser eterno. Então, em algum momento, ele vai conseguir alcançar o objetivo que ele tem em mente, que é a perfeição de todos os seres. Entretanto, uma vez que nós fazemos parte desse princípio onipresente, que é a suprema verdade absoluta, e que nós somos a parte frágil da existência a Deus, então a onipotência de Deus fica parcialmente ou temporariamente comprometida devido à nossa potência individual, como entidade viva, que interagimos com esse princípio onipresente, que é a verdade absoluta. Então, se em algum momento o onipotente se torna frágil, esse momento é quando nós somos existentes. E nós, como partes integrantes da verdade absoluta, na nossa condição de entidades viventes infinitesimais, somos pequeninas. E devido à nossa dimensão infinitesimal e, ao mesmo tempo, a nossa potência de interação com a verdade absoluta, alteramos essa fórmula imediatista, digamos assim, para o futuro, devido à eternidade. Então, devido à eternidade da potência Deus, nós certamente alcançaremos a perfeição, nós 100% nos tornaremos completamente purificadas e transcendidas na verdade absoluta. Portanto, a potência do ser onipotente permanece onipotente devido ao fato de haver eternidade. E há uma fragilidade devido ao fato de nós sermos existentes e partes integrantes do Supremo, e por isso alteramos essa fórmula de onipotência radical imediatista. Porém, assumimos que essa onipotência é possível devido ao fato de sua eternidade. Então, na eternidade, nós somos perfeitas. E, nesse momento, nós estamos em fase de aperfeiçoamento. E, nesse sentido, nós somos a parte frágil de Deus. Ou seja, sim, o ser onipotente tem um momento dele que ele é frágil. E esse momento somos nós. Nós somos a parte de Deus que é a parte frágil. Tudo bem, isso não é nenhum problema, porque, afinal de contas, quando nós admitimos a nossa fragilidade, até o Supremo pode fazer isso, sem que isso interfira na sua qualidade de ser um ser completamente perfeito e, ao mesmo tempo, pleno de sabedoria e amor. É isso que nós estamos buscando, essa perfeição de existência. Para tal, nós precisamos de ter uma inteligência divina. O Sol representa esse princípio, que é a inteligência. A Lua representa a mente, as emoções. Então, o Sol, que representa a inteligência, ou o Sol, que representa Deus, quando a nossa inteligência está acoplada à inteligência do Criador, quando a nossa inteligência está ancorada na inteligência do Supremo, então é nesse momento que a nossa inteligência alcança a determinação resoluta de alcançar a perfeição da existência, a Chuta, e assim nós alcançamos a nossa posição onipotente, semelhante à posição onipotente do Senhor, uma vez que nós nos tornamos unificadas com Deus na sua realidade transcendente. Então, é uma questão simples de pragmatismo filosófico e também de um pouco de boa vontade de entender a inteligência de Deus. Tá? Muito bem, hoje é o dia. Se você deseja unir-se ao Supremo em sua inteligência infinita e tornar-se também semelhante ao Supremo na sua qualidade de ser perfeita, aproveite o seu momento, renda-se ao Supremo, dedique a sua inteligência à inteligência infinita da Suprema Verdade Absoluta e absorva os seus ensinamentos, absorva a sua compreensão e se torne, assim, um ser em plena fase de ascensão. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.